Oi, gente, voltei. Vocês lembram de mim? Não? Mas o importante é que eu voltei. Pimpolhos e pimpolhas Modorimastá, como vocês estão? Eu estou bem. Voltei, né, para trazer um conteúdo diferente para vocês, como sempre faço, né? Sempre mais ou menos. Mas enfim, hoje eu trouxe um conteúdo diferente pra vocês. Vou contar pra vocês as situações que eu passei recentemente aqui no Japão. Vão fazer 2 anos que eu estou morando aqui no Japão e até então não tinha passado por nenhuma situação constrangedora como eu passei recentemente. E por que eu vim trazer esses casos aqui? Por que eu vim contar isso pra vocês? Pra vocês entenderem que não existe país perfeito, que não existe lugar seguro, principalmente pra nós mulheres, infelizmente. O mundo não é um lugar seguro e a gente só pode mesmo confiar em Deus, né? O único lugar bom é o céu e é isso aí. Mas, sem mais delongas, vou contar pra vocês o que aconteceu, gente. A primeira situação aconteceu, se eu não me engano, numa terça-feira. Eu estava saindo do trabalho. Antes de eu sair do trabalho, apareceu um cara lá no trabalho, que eu não sei quem é, não faço ideia de onde ele veio, enfim. E eu vi ele de relance, assim, e ok. Quando eu saí do trabalho, a estação de trem fica próximo ao trabalho, então eu entrei na estação e sentei. Quando eu olhei pra frente, eu percebi que ele estava vindo também pra estação. E eu já tinha reparado que ele estava me encarando sem parar. Mesmo eu não dando nenhum pingo de bola, mesmo eu não olhando de volta, ele estava me secando e isso já estava me deixando meio, né? A gente fica um pouco chateado, né? Inclusive um toque aí para os homens. Gente, se você olha para uma mulher, a mulher não te olhou de volta, a mulher não retribuiu o seu olhar, porque acaba sendo uma forma de assédio, porque a gente se sente constrangida. A gente às vezes fica até com raiva, porque a gente não quer ficar sendo secada o tempo todo por uma pessoa, mesmo ela já tendo percebido que a gente não demonstrou nenhum tipo de interesse. Então, assim, a mulher, você olha pra mulher, a mulher não retribui o olhar, não é porque ela tá se fazendo difícil, é porque ela realmente não quer que você olhe pra ela. Então fica aí a dica, ok? Não fica encarando, não. E enfim, aí eu estava sentada lá na estação esperando, eram as 3 horas, um horário que fica tudo meio que parado na estação, tem pouca gente. E tinha um cara do meu lado, mas assim, bem perto. E aí esse homem veio na minha direção, olhando pra mim. Na hora eu pensei, né, ele vai sentar do meu lado. Aí ele sentou do meu lado, né, pra começar, já começou sentando do meu lado, sendo que é algo aqui no Japão muito difícil de acontecer, você sentar do lado de uma pessoa que você não conhece, então já é um pouco abusivo, vamos dizer, é uma coisa assim, você tá invadindo a privacidade do outro. Mas enfim, esse cara aí não teve nem um pouquinho de vergonha. Até porque esse cara não é japonês, eu quero frisar que esse não era japonês. Aí ele sentou do meu lado e começou a puxar assunto. No começo ele perguntou algumas coisas, tipo de onde eu era e tal. No começo eu falei de onde eu era e tal, tentei ser educada. Só que como eu percebi que ele tava insistindo demais, eu peguei o telefone e tentei ligar pro meu esposo algumas vezes, ele não atendeu na hora. E aí eu fiquei tentando mostrar pra ele que eu não estava interessada em muita conversa. Não é porque eu acho que a gente não tem que conversar com ninguém, é só porque eu já tinha percebido que da parte dele tinha os olhares esquisitos. Então eu não queria dar nenhum tipo de sinal ou para fazer parecer que eu estava interessada. Mas ele não achou pouco, né? E continuou insistindo, perguntando e blá blá blá. Aí o trem chegou. Eu levantei na frente, né? Levantei já de rápido, porque eu imaginei que se eu demorasse de levantar ele, tal, sei lá, ele ia me esperar, não sei. Eu sei que eu levantei. E fui sentar dentro do trem. Quando eu cheguei dentro, eu pensei, eu vou sentar em um lugar, eu vou colocar minha mochila, porque eu sinto que esse cara quer sentar do meu lado, dentro do trem também, o que é absurdo aqui no Japão. Você não vê ninguém sentando grudado no outro, a menos que seja amigo conhecido. Aí eu sentei na porta que fica próxima, no banco que fica próximo à porta, onde tem 2 lugares. Sentei e percebi que ele estava prestes a sentar. Eu coloquei minha mochila, educadamente, gente, não tratei ele mal, beleza. Coloquei minha mochila e aí ele viu que não tinha espaço, ele foi pra cadeira da frente. E aí no vagão só tinha eu e mais um cara, e ele. Aí ele sentou do outro lado e começou a me chamar pra sentar perto dele. E eu falei que eu não ia, muito obrigada, eu tô bem. Falei com ele, dá jogo. E ele continuou insistindo. E eu já tava começando a ficar com medo, porque eu tava sozinha, basicamente. Só eu de mulher ali naquele vagão, só tinha 2 homens. O cara lá nem tava vendo, nem tava prestando atenção, né? Porque o japonês fica no mundo da lua às vezes.
E ele insistiu pra sentar na frente dele, eu não fui. Aí ele continuou insistindo e quando ele viu que eu não ia, ele começou a me encarar. Ele tava sentado assim na minha frente, mas virado pra lá. Então ele ficava meio que virado de lado, me olhando. E aí eu já comecei a ficar bem com medo. Quando eu percebi que o vagão tava muito vazio mesmo, eu levantei e sentei no mesmo vagão, só que lá na frente, perto da porta. Porque eu esperei que quando parasse na próxima estação ia entrar gente e aí eu ia ficar mais tranquila. Mas a questão que aconteceu foi que ele levantou e me procurou. Aí eu fiquei orando a Deus pra ele não vir até a mim. Ele ficou me procurando. Aí entrou pessoas dentro do trem. Foi o momento que ele desistiu de vir até a mim. E eu falei, graças a Deus. Mas em todo momento esse cara ficava levantando pra olhar onde eu estava sentada. Parecia que ele estava planejando alguma coisa, eu não sei. Eu só sei que assim que o trem parou em Cofo, eu moro em Cofo, então acho que são 5 estações, mais ou menos isso. Assim que o trem parou, eu desci correndo. E eu não olhei pra trás e não quis saber se esse cara tava me seguindo ou não. Eu sei que eu apertei meu passo e corri porque foi uma situação que me deu muito medo e que, assim, absurda. Mas essa foi a situação mais leve, porque a pior vai vir aí e foi acontecer na mesma semana. E aí vem pra outra situação. Eu estava também na estação de trem, mas já era um pouquinho mais tarde, acho que eram 5 horas. E aí eu entrei no vagão que tinha eu e uma menina, mais uma vez eu entrei no vagão vazio, né? Já era pra eu ter ficado esperta, ainda não estava esperta. Entrei no vagão que estava um pouco mais vazio e só tinha eu e uma menina. E o cara, e esse já era um cara japonês, e eu acho que ele tava vindo do trabalho, ele tava com roupa de trabalho, enfim. Eu percebi também que ele começou a olhar pra mim, da cadeira da frente, ele tava lá na frente, ele começou a olhar pra mim. E eu já comecei a orar, eu falei assim, que não seja mais um maluco aí querendo me perseguir, né? Mas aí foi pior. Porque ele ficou me olhando, ficou me olhando, ficou me olhando. E ele levantou umas 2 vezes, como se ele fosse vir em minha direção. Mas não veio. E o pior é que pra eu passar para outro vagão, eu precisava passar por ele. Aí eu tava com medo de levantar. Aí eu fiquei sentada esperando o cara, esperando encher, né? E aí o cara levantou. Eu não percebi nessa hora, eu tava meio que mexendo no celular. E o cara levantou, quando eu olhei pro lado, eu tava no mesmo lugar que eu estava na outra vez, né? Sentada no banco perto da porta. E quando eu olhei pro lado, o cara tava em cima de mim, em cima mesmo. Ele encostou, assim, veio falar alguma coisa e falou alguma coisa tentando falar no meu ouvido. Aí, e aqui, gente, isso é um absurdo aqui no Japão. Você não chega a 1 metro perto de uma pessoa que você não conhece, porque isso é considerado invasão de privacidade. Esse cara foi abusado a ponto de jogar a cara em cima de mim pra falar no meu ouvido. E aí eu só tomei aquele susto assim, comecei a falar, dá medo. Eu não sabia nem o que dizer na hora, eu fiquei super nervosa. E eu dá medo. Aí ele recuou, assim, na hora que ele recuou, a menina que tava na frente, ela saiu, né? Porque a sororidade aqui tá em falta, né? As mulheres aqui não estão se ajudando. Ela saiu, e na hora que ela vi, ela percebi que ela ia sair e ia ficar só eu e o cara no vagão. Eu levantei, não quis nem saber se ele tava em pé lá. Levantei, corri atrás dela, fui na mesma direção que ela. Atravessei, fui pro outro vagão. Quando cheguei na frente, tava cheio de gente. E aí eu sentei mais uma vez, eu tava lá nervosa, com medo desse cara vir atrás de mim. E graças a Deus, foi mais uma situação que o homem não veio atrás de mim. Mas por que eu tô contando essas histórias aqui pra vocês, gente? Porque aqui no Japão, muito contrário do que as pessoas pensam, não é um lugar tão seguro assim. Não tem assalto, beleza. Não tem... a polícia nem tem arma aqui, né? Só pra começar, beleza. Ok. Mas essa questão de abuso infantil, de pedofilia, de tarado, falar logo tarado, que é o que o pessoal mais fala aqui, tem demais, gente. E ai da mulher que estiver sozinha. Então, assim, graças a Deus, eu sei que Deus me guarda o tempo todo. E dentro do trem é um pouco difícil de acontecer alguma coisa, né? Porque eu acho que talvez eles fiquem com medo porque tem gente e tal, não sei. Mas, se você é uma mulher sozinha aqui no Japão, também fica esperta. Não vai ficar andando por aí em qualquer lugar sozinha, qualquer hora, achando que é País das Maravilhas aqui. Porque não é, gente. Não existe esse negócio de País das Maravilhas. E é isso aí, fica esperta se você quer... Não estou falando isso pra amedrontar ninguém, é só um alerta, porque eu já ouvi muita gente falar que o Japão é um lugar perfeito,
e que não existe violência, existe sim. A questão é que a gente não vê e não sabe. A gente só sabe quando a gente passa por situações como essa. Eu sei que ninguém chegou a me tocar, ninguém chegou a me machucar, mas quem é que pode garantir que nada ia acontecer comigo se eu estivesse em uma outra situação, em um outro local, e um desses caras aparecesse e não tivesse ninguém ao meu redor? O que será que não aconteceria, né? Mas enfim, Deus é bom. Eu estou aqui, eu estou viva. Vim aqui contar meu perrengue pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você gostou, deixa o seu like, gente. Não esquece, tá bom? Se inscreve no canal. Se você tiver ideia de vídeo, se você quiser mais vídeos de curiosidades de casos japoneses, casos bizarros, casos estranhos, crimes e coisas assim. Se vocês tiverem interesse nisso, eu posso trazer outros vídeos nessa linha de vídeos, nessa linha de pensamento aí. Tá bom? Muito obrigada, gente. Até mais. Matané!